se irá mais profundo, ó Deus, em amor, em unidade, em realidade, em fidelidade, em redenção também. Faça-nos, ó Deus, fiéis à tua aliança, em Cristo. Nós oramos e declaramos em nome de Cristo de Nazaré. Amém e amém. Amém. Abacuque hoje, Abacuque capítulo 1. Abacuque capítulo 1, capítulo 1 de Abacuque. E depois Abacuque e na sequência em Sofonias. Ok? Bom, Abacuque viveu nas décadas finais do Reino do Sul de Israel. Ok? Antes ali de ser levado cativo, né, para Babilônia. E Abacuque, ele não acusa Israel, mas ele faz uma oração, ele faz um lamento a Deus pelo pecado de Israel. Ele não acusa, ele não condena Israel, mas ele lamenta porque Israel vivia dias de injustiça, dias de idolatria, e ele já sabia, né, as profecias da ameaça da Babilônia, que dominaria Israel. Então ele começa a lamentar agora, ele conversa com Deus, ele ora, ele fala a Deus e lamenta sobre toda a perversão em Israel. E ele confessa a Deus a sua dificuldade. E aí, a pergunta dele também nessa conversa, nessa oração com Deus, ele é a seguinte: será que Deus é bom com tanta maldade no mundo? Ele começa a questionar algumas coisas. Assim como muitos de nós, assim como muitas pessoas, né, dizem isso: se Deus realmente existisse, é porque não haveria maldade no mundo, né? Então Abacuque agora, ele começa a fazer essa lamentação, porque ele diz: olha, será que realmente Deus tem uma aliança conosco? Será que realmente Deus é bom com tanta dificuldade, com tanta perversão, com tanta idolatria, com tanto caos? Será que Deus continua sendo fiel? Será que ele é bom? Então, Abacuque aqui, ele faz um lamento e chama a atenção de Deus para a injustiça. Ele diz: olha, Deus, olha para toda essa injustiça, assim como muitos de nós fazemos isso. Jesus mesmo, quando veio 2000 anos atrás, ele disse: olha, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Feliz é aquele que declara, né? Olha, Deus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra. Por quê? Porque tem muita injustiça. Nós vivemos dias de idolatria, dias de injustiça, dias de perversidade, né? E existe um clamor no nosso coração para que venha o reino dos céus. Abacuque faz essa oração para Deus, né? E aí, aqui no capítulo 1, ele faz a primeira reclamação, do versículo 2 ao 4, ele vai apresentar agora, ele vai dizer: olha, tem violência, tem injustiça, a Torá, né, a lei de Deus foi negligenciada, a liderança é corrupta, e ele pergunta: até quando, Deus? Então Abacuque está fazendo esse lamento aqui sobre Israel, ok? Está denunciando um lamento, orando ao Senhor e dizendo: olha, Deus, será que o Senhor é bom mesmo? Será que tem a bondade de Deus mesmo? Até quando nós vamos presenciar isso aqui? É essa a pergunta de Abacuque. Então a gente vai ver aqui ele fazendo reclamação, lamentação, melhor, e aí Deus respondendo, ok? Por dois momentos aqui, ele faz um questionamento, ele faz um lamento, e depois Deus responde, ok? Abacuque, capítulo 1. Abacuque, capítulo 1. Vamos lá. Ok. Abacuque, capítulo 1. Essa é a mensagem que o profeta Abacuque recebeu numa visão. Até quando, Senhor, te pedirei socorro? Tu, porém, não ouves. Eu clamo, a violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Terei de ver essas maldades para sempre? Por que preciso assistir tanta opressão? Olha o lamento aqui de Abacuque. Por que preciso assistir tanta opressão? Para qualquer lugar que olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo.
A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Tá vendo? Então ele está reclamando aqui, está lamentando a injustiça que tinha ali do povo de Israel, né? Ele vive ali nas décadas finais do Reino do Sul, vendo o tamanho idolatria sobre Israel, tamanho caos estabelecido sobre a nação, e aí agora ele faz esse lamento. Até quando, Deus? Até quando? A lei, a Torá foi esquecida. Não se faz justiça nos tribunais, ou seja, quando se desviam da lei de Deus, só há injustiça. Os perversos são mais numerosos que os justos, e com isso a justiça é corrompida. Aí Deus responde agora. Olha a resposta de Deus, verso 5. Observem as nações ao redor, olhem e admirem-se, pois faço algo em seus dias. Porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis. Olha o que Deus está falando. Pois faço algo em seus dias, algo em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém lhes contasse. Estou levantando os babilônios, um povo cruel e violento. Olha Deus dizendo, eu vou acabar com essa maldade. Eu estou levantando a Babilônia para devastar e limpar toda essa idolatria, toda essa corrupção. É isso que Deus está falando. Estou levantando os babilônios, um povo cruel e violento. Eles marcharão por todo o mundo e conquistarão outras terras. São conhecidos por sua crueldade e decidem por si mesmo o que é certo. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos e mais ferozes que lobos ao anoitecer. Seus cavaleiros atacam, vindos de longe. Como águias, lançam-se sobre a presa para devorá-la. Verso 9. Todos eles vêm prontos para agir com violência. Seus exércitos avançam como o vento do deserto, ajustando prisioneiros como se fossem areia. Zombam de reis e príncipes e desprezam todas as suas fortalezas. Constroem rampas de terra contra seus muros e as conquistam. Passam com rapidez, como o vento, e desaparecem. Sua culpa, porém, é grande, pois tem como Deus sua própria força. Ó Senhor, meu Deus, meu santo, tu que és eterno, certamente não planejas nos exterminar. Aí é interessante, né? Porque agora, olha só, Abacuque faz um lamento, Deus responde. Ele diz, né? Até quando, Deus, tu vai permitir que isso aconteça? Tanta injustiça, tanta idolatria, tanta maldade. Aí Deus responde. Eu tô levantando a Babilônia, eu tô levantando um povo, um exército, que os cavalos deles correm mais que os leopardos. E vocês não imaginam o que vai acontecer. É isso que Deus começou a sinalizar. Eu vou devastar a terra, eu vou limpar toda essa idolatria. Só que aí, quando o profeta ouve sobre a Babilônia, ele questiona Deus. Aí ele faz uma segunda reclamação. Ele diz, olha Deus, tá certo que o povo de Israel não é fácil. Mas assim, a Babilônia é pior. Como que o Senhor, sendo justo, vai usar os ímpios para atentar contra o teu povo? Né? É coisa que incomoda a gente, né? Como a gente sendo tão fiel, tão bom e crente, como que muitas vezes o ímpio tem vantagem sobre nós? É porque parece que a gente não é tão bom quanto imagina que a gente seja, né? Aí Deus, o profeta agora, ele faz essa reclamação e Deus vai responder de novo. Então a reclamação dele agora é, como você, Deus, você é um Deus santo, usará a Babilônia para julgar Israel? Eles são piores que Israel. E aí, olha só no verso 12. Ó Senhor, meu Deus, meu santo, tu que és eterno, certamente não planejas nos exterminar. Ó Senhor, nossa rocha, tu enviaste os babilônios para nos disciplinar, como castigo por nossos pecados. Mas tu és puro e não suportas ver o mal e a opressão. Permanecerás indiferente diante desses traiçoeiros. Ficarás calado enquanto os perversos engolem os que são mais justos que eles. Somos apenas peixes para ser apanhados e mortos, Deus. Somos apenas seres do mar que não tem quem os guie. Seremos fisgados por seus anzóis e pegos em suas redes, enquanto eles se alegram e festejam. Então, eles oferecerão sacrifícios às suas redes e queimarão incenso diante delas, dizendo, essas redes nos enriqueceram. Deixarás que permaneçam impunes, Deus?
continuarão a destruir cruelmente as nações? Então, esse é o questionamento de Abacuque, ok? Então, ele faz um lamento, Deus responde que enviará a Babilônia, e aí ele faz um questionamento novamente. Ele faz uma reclamação. Deus, vai permitir, tá certo que Israel tá bagunçando, mas assim, a Babilônia, Deus, tu vai permitir que os injustos, eles prevaleçam sobre os justos, né? E aí Deus responde agora, capítulo 2, Deus responde a Abacuque. Olha o que Deus diz. Primeiro, Abacuque diz assim, ó, subirei até minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz, que resposta dará a minha queixa. Ou seja, Abacuque diz agora, olha, eu vou ficar de guarda e esperar que Deus me responda. Né? Ele disse, agora eu vou esperar. Eu fiz uma reclamação para Deus, eu estou esperando que ele me responda. Né? O que ele vai fazer. Ok? E aí, no versículo 2, agora a segunda resposta de Deus, né? E aí Deus diz assim, escreve a visão. E aí Deus vai sinalizar, Abacuque, é só um tempo. Não vai ser para sempre assim, não. Eu vou usar a Babilônia, mas será só um tempo. Então o Senhor me disse, escreva minha resposta em tábuas, Abacuque, para que se possa ler depressa e com clareza. Esta é uma visão do futuro. Olha só, Deus agora dá uma visão para Abacuque, uma visão a respeito do futuro. Descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá. Ou seja, eu e você, muitas vezes, a gente aguardando, né, o reino dos céus, o dia que Jesus vai voltar, estabelecer seu reino aqui na terra, a gente não fica incomodado, parece que está demorando. Pois é, aí Deus já estava falando para Abacuque. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá. Não se atrasará. Olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmos. Olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmos confiam. O justo, porém, viverá pela fé. Aleluia, aleluia. 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. O que Deus estava dizendo? Abacuque, olha só, está incomodado que os ímpios, a Babilônia virá e destruirá. E tu está achando que isso é o fim. Mas eu quero te falar, aguarda a profecia, pois o fim virá. Mas não vai ficar desse jeito. A maldade será destronada, a idolatria será extirpada aqui na terra. A Babilônia vai fazer isso. Mas esse não é o fim. O fim ainda, eu virei e destruirei seus inimigos. Mas você precisa aguardar, você precisa esperar. Por quê? Porque o justo, quem espera, porque crê. E o justo vive pela fé. Então aguarde. Vocês são um pouco que vive pela fé. Deus denunciando, Deus falando. Eu sei que vocês estão incomodados com um tanto de coisa que não se resolve. Eu sei que vocês olham os inimigos de vocês vencendo e vocês se incomodam com isso. Eu sei que vocês olham tanto sofrimento e ficam incomodados com isso. Mas aguardem. Por quê? Porque essa é a maneira cristã de viver. Porque o justo viverá pela fé. Amém? Assim, tem tanto de coisa para acontecer, não sabe? Tanta maldade acontecendo, parece que Deus não responde. Acalma. Por quê? Porque isso é típico do cristão. O justo vive pela fé. Olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmos confiam. O justo, porém, viverá pela fé. Eu sei, o Abacuque, os perversos confiam no braço deles. Eles têm pensamento positivo, mas você não é pensamento positivo, é fé. O justo, eles confiam neles mesmos, mas vocês vivem na dependência de Deus, porque o justo viverá pela fé. A riqueza, daí Deus começa a falar agora, a riqueza é traiçoeira, Abacuque, e os arrogantes nunca descansam. Escancaram a boca como a sepultura, e com a morte nunca se saciam. Em sua cobiça juntaram muitas nações e engoliram muitos povos. Está falando da Babilônia, ok? Um império que estava devastando a terra. Em breve, porém, seus cativos os insultarão. Zombarão deles, dizendo, que aflição espera vocês, ladrões.
ficaram ricos pela extorsão. Até quando continuarão desse modo? De repente, seus credores tomarão providências. Eles se voltarão contra vocês e levarão tudo que têm. Enquanto vocês olham trêmulos e indefesos, cometeram homicídio nos campos e encheram as cidades de violência. Interessante, porque na versão ARA, apresenta os ais, né? São 5 ais. Olha o que está denunciando. Olha o que está denunciando. 5 desgraças da Babilônia. Primeiro, economia injusta, né? Ele fala no versículo 6. Não levantarão, pois todos esses contra ele um provérbio, um dito zombador, dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, e daquele que a si mesmo se encarrega de penhores. Primeiro ais, os ais, primeiro a denúncia aqui contra a Babilônia, né? Ou seja, Babilônia, vai chegar o teu fim também. É Deus sentenciando o ímpio. Por quê? Porque o ímpio faz o seu comércio, a sua economia, vai de forma injusta. Eles denunciam aquilo que eles, os moralistas, né? Eles acusam aquilo que eles mesmos fazem. Ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? Daquele que a si mesmo se encarrega de penhores. Então denuncia primeiro ai sobre a Babilônia, porque é economia injusta. Depois no verso 9, olha o que ele diz: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Então, segundo economia, a primeira e a segunda são sobre economia injusta. Aí verso 10. Mas com os homicídios que cometeram, envergonharam seu nome. E condenam a própria vida. As pedras das paredes clamam contra vocês, e as vigas dos telhados também se queixam. Que a aflição espera vocês que constroem cidades com dinheiro obtido por meio de homicídio e corrupção. Só um pouquinho. Que a aflição espera vocês que constroem cidades com dinheiro obtido por meio de homicídio e corrupção. E qual é o terceiro ai aqui? Trabalho escravo. Deus estava denunciando, ô Babilônia, tu constrói o que tu constrói com trabalho escravo. A tua economia é injusta. Chegará ao fim. Assim como o mundo. O mundo é injusto, corrupto. Eles são vantagistas. O mundo é vantagista. É um comércio com todo mundo. Tem relação. É dinheiro. E aí Deus está denunciando. Vai chegar ao fim. Você que realiza as suas relações, elas são por comércio, por dinheiro, é por corrupção. Acaso o Senhor dos Exércitos não transformará em cinzas as riquezas das nações? Elas trabalham com afinco, com vontade, né? Mas de nada adianta. 14. Pois assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá da glória do Senhor. Aleluia. 15. Olha o quarto ai aqui, sobre os irresponsáveis, né? Ai daquele que a aflição espera vocês que dão bebidas a seus companheiros, que é irresponsabilidade. Vocês os obrigam a se embriagar e depois se alegram maldosos quando eles ficam nus e envergonhados. Em breve, porém, será a sua vez de serem humilhados. Venham, bebam e fiquem despidos e expostos. Bebam no cálice do Senhor e toda a sua glória será transformada em desonra. Derrubaram as florestas do Líbano, agora vocês serão derrubados. Destruíram os animais selvagens, agora o terror deles virá sobre vocês. Cometeram homicídio nos campos e encheram a cidade de violência. De que vale o ídolo esculpido por mãos humanas, ou a imagem de metal que só os engana? Como é tolo confiar em sua própria criação, num Deus que nem sequer é capaz de falar. Que aflição, ou ai daquele que diz
a madeira. Olha só. Que aflição espera vocês que dizem a ídolos de madeira, despertem, e que dizem a imagens mudas de pedra, levantem-se. Ou seja, Deus está nos denunciando. O Babilônia, ai de vocês idólatras, ai de vocês corruptos, ai de vocês irresponsáveis, ai de vocês que fazem, que são vantagistas, né? Deus estava denunciando aqui toda a maldade humana, assim como está falando da Babilônia, que tipifica o mundo. Hoje é assim também. O que deve ficar claro aqui para nós é que Abacuque está fazendo um lamento, está dizendo, Deus, até quando isso vai acontecer? E aí Deus está dizendo para ele, acalme, o Abacuque, pois o justo vive pela fé, espere, confia, creia, não vai ficar desse jeito. Essa é uma esperança para todos nós, irmão. A maldade do mundo, o mundo do jeito que está, não vai ficar assim. Haverá um dia que Deus virá e julgará a terra, estabelecerá o seu reino de paz aqui na terra, e os justos viverão com ele. O ímpio será aniquilado, mas a justiça do céu será manifesta na terra. Isso é uma esperança para nós. E eu e você precisamos crer. Creia. A Bíblia o tempo inteiro está apontando, creia, espere, descanse, creia. Ah, mas os meus inimigos estão prevalecendo, Deus. Até quando esse sofrimento? Creia, porque o justo vive pela fé. Ah, mas a temporada não está das melhores, parece que eu estou sendo subjugado, meus inimigos avançam contra mim. Ó Deus, tu permite que isso aconteça, até quando? Acalme. Não vai ser para sempre assim. Creia, o justo viverá pela fé. E aí termina dizendo, despertem, levantem-se, despertem, e que aflição espera vocês que dizem a ídolos de madeira, despertem, e dizem a imagens mudas de pedra, levantem-se. Acaso um ídolo pode lhes dizer o que fazer? Apesar de serem revestidos de ouro e de prata, não há vida dentro deles. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Toda a terra cale-se diante dele. Ok? Chegamos então a Abacuque, capítulo 3. Então, lembrando, Abacuque, profeta do Velho Testamento. Nós estamos lá nas décadas finais do Reino do Sul. Ok? Linha cronológica. Deus dá uma promessa para Abraão. Abraão, Isaac, Jacó, 12 tribos de Israel, o povo cresce, depois falta comida na terra, vai para o Egito, José estava no Egito, eles são bem tratados, eles vivem por alguns anos ali no Egito, sendo bem tratados, morre José, morre Jacó, morre o faraó, que conhecia José, troca o faraó, escraviza o povo, Deus usa Moisés, liberta o povo e vai agora para uma terra prometida, chega na terra prometida, Josué ingressa na terra prometida e agora eles se estabelecem ali, vão crescendo e edificando cidades ali. Acontece que o povo desviou dos caminhos do Senhor, abandonou Deus, se tornou idólatra, abandonou a lei, a injustiça social, ok. Deus começou falar então por meio dos profetas, usar profetas, só para condenar acusar os reis de Israel que haviam se desviado da lei de Deus. E a terra se encheu de idolatria, se encheu de corrupção. Só que o povo não ouvia muitos profetas. Então, Deus usava alguns profetas, teve alguns que não se corromperam. Então está aqui Abacuque, a gente leu Miqueias, Naum, Miqueias, Jonas, Obadias, melhor, né? Amós, ok? Então, vários profetas Deus levantou para denunciar toda a corrupção em Israel. E aqui estava muito próximo de Israel ser levado, então, cativo para a Babilônia, ok? Então, estamos falando de um profeta, que é Abacuque, que vive aqui nas tribos do sul. Lembrando que aí teve a divisão entre tribos do norte e tribos do sul. Então, vários profetas profetizavam, acusavam Israel de sua corrupção e sua idolatria nas tribos do norte e alguns na tribo do sul. Abacuque, quase bem perto do exílio para a Babilônia, ele estava ali nas tribos do sul. Só que ele não está acusando Israel, ele está lamentando sobre Israel. Diz, ó Deus, até quando tu vai permitir tudo isso? Tu viu que Israel se corrompeu. Deus disse, eu vou trazer a Babilônia e vou fazer um limpo. Ele disse, ó Deus, mas tu vai usar os nossos inimigos, eles são pior que a gente, Deus. Até quando tu vai permitir? Aí Deus
Deus diz para ele: acalme, você precisa crer, Abacuque. O justo vive pela fé. Ai da Babilônia, ai daqueles que vivem por corrupção, ai daqueles que mentem, ai daqueles que enganam, ai daqueles que são vantagistas, que estabelecem sua vida através de atos corruptos, moralistas. Ai deles, virá o juízo sobre eles. É isso que Deus está dizendo. É isso que para nós profeticamente aponta o quê? Bom, a maldade do mundo, o ímpio parece que prevalece, parece que o ímpio ele se dá bem na vida, faz errado e dá bem na vida, e quem está fazendo certo parece estar sendo oprimido. É essa a nossa vida. Parece que quem está fazendo certo parece que está errado, e parece que quem está fazendo errado parece que está certo. E aí Deus diz: acalma, eu vou julgar a Babilônia. Eu não vou deixar assim, vou devastar a terra, vou limpar a terra e vou estabelecer um governo. E aí, depois que Deus responde para ele, quando ele pergunta: ô Deus, tu vai deixar que isso aconteça? Deus responde para ele. Agora, capítulo 3, a resposta de Deus a Abacuque, ela se torna agora uma resposta a todas as nações da terra. Então as nações se tornam Babilônia. Aponta agora que essa resposta que Deus estava dando para Abacuque era para as gerações futuras. Tanto é que eu acabei de falar aqui que se aplica para nós hoje. Sim, o que Deus faria com a Babilônia, isso é totalmente aplicável para hoje, toda a maldade que tem na terra. Então, agora Abacuque apela, né? Abacuque apela para Deus. Qual é a pergunta de Abacuque agora, no capítulo 3? Diz: olha, será que Deus vai permitir que esse ciclo de maldade, e depois de corrupção, idolatria, e depois de julgamento, que a Babilônia, né, o ciclo da Babilônia, que ela vem sobre Israel, e devasta Israel, e depois Deus restaura, isso aí vai ser para sempre? Né? Aí Deus responde a Abacuque agora. O profeta Abacuque entoou essa oração: ouvi a teu respeito, Senhor, estou maravilhado com tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. E em tua ira, lembra-te de tua misericórdia. Vejo Deus atravessar os desertos, vindo de Edom. O santo vem do Monte Parã. E o que acontece agora, a partir do versículo 3? Deus aparece para Abacuque em poder. E aí está sinalizando: quando Deus aparecer para derrotar o mundo, todos verão. Deus agora aparece em poder para Abacuque, sendo um sinal daquilo que vai acontecer para nós, as gerações futuras. Certo? Nós somos a geração futura de Abacuque. Correto? Então Deus vai aparecer para nós em poder também. É isso que nós estamos aguardando. Jesus voltará no Monte das Oliveiras, e todo olho verá, e toda língua confessará que ele é o Senhor. Então agora Deus aparece para Abacuque numa visão profética, sinalizando as nações futuras, as gerações futuras. Ou seja, nós conseguimos ver isso hoje. Olha o que ele diz: eu vejo Deus atravessar os desertos, vindo de Edom. O santo vem do Monte Parã. Seu esplendor envolve os céus, e a terra se enche do seu louvor. Sua vinda é radiante como o nascer do sol. Raios de luz saem de suas mãos. Onde está escondido o seu poder? A peste marcha adiante dele, e a praga vem logo atrás. Quando ele para, a terra estremece. Quando ele olha, as nações tremem. Ele derruba os montes perpétuos e arrasta as colinas antigas. Deles são os caminhos eternos. Vejo o povo de Cusã em aflição, e a nação de Midian treme de terror. Foi com ira, Senhor, que feriste os rios e dividiste Foi com ira, Senhor, que feriste os rios e dividiste o mar? Estavas furioso com eles? Não. Vinhas em tuas carruagens vitoriosas. Pegaste teu arco e tua aljava, cheia de flechas, e dividiste a terra com rios. Os montes viram e tremeram, e as águas avançaram com violência. O grande abismo clamou, e levantou bem alto as mãos. O sol e a lua pararam no céu, enquanto tuas flechas brilhantes voavam, e a tua lança reluzente faiscava. Marchaste pela terra com ira, e furioso pisaste as nações. Saíste para resgatar teu povo, para libertar os teus ungidos.
Peraí. O que está falando aqui? Está falando do dia que Jesus, o glorioso, virá. Deus enviará juízo sobre a terra, devastará o mal, destruirá o anticristo, os exércitos das nações e estabelecerá o seu governo aqui na terra. Tá vendo? Ó, marchaste pela terra com ira e furioso pisaste as nações. Saíste para resgatar teu povo, para libertar teus ungidos. Esmagaste a cabeça dos perversos e os descobriste até os ossos. 14. O que está sinalizando? Deus fará um futuro êxodo aqui, né? Deus fará, ou seja, como que foi o êxodo? O povo saindo do Egito. Não foi Deus enviando praga sobre o Egito e destruindo o Faraó? Lembra-se disso? Pois é, Deus está sinalizando, vai acontecer a mesma, irmãos, vai acontecer a mesma coisa. É o que nós estamos aguardando. A gente está no mundo, que é a Babilônia, que parece um Egito. Babilônia e Egito são tipos de mundo, ok? Está sendo governado por opressores, por faraós, vamos dizer assim, por líderes opressores. Pois bem, Deus virá, julgará, sentenciará, destruirá e estabelecerá o seu governo. É isso que está dizendo. Então, a visão de Abacuque agora é uma visão profética do que aconteceria, um êxodo no futuro. Um futuro êxodo, Deus derrotará o mal, trará justiça a todos e resgatará os oprimidos. Aí ele diz assim, com as tuas armas, 14, destruíste o líder. Peraí, quem será o líder aqui na terra? O anticristo. Está muito próximo. Com tuas armas destruíste o líder dos que avançaram como um vendaval, pensando que o povo fosse presa fácil. Marchaste sobre o mar com teus cavalos, e as águas poderosas se agitaram. Estremeci por dentro quando ouvi isso. Meus lábios tremeram de medo. Olha Abacuque falando. Minhas pernas vacilaram e tremi de terror. Esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre nossos invasores. Aleluia. O justo vive pela fé. Aguardaremos, creremos. Ainda... Ai, Deus. Aleluia. Agora é um louvor de esperança. Olha como finaliza o livro de Abacuque. Primeiro, Deus, até quanto permitirás o mal? Deus diz, espera, Abacuque. Eu usarei a Babilônia para devastar, para julgar Israel. Oh Deus, mas vai ficar assim? Claro que não, Abacuque. Eu destruirei a Babilônia também. Eu irei destruir os inimigos de vocês e resgatarei vocês. Creiam, porque o justo vive pela fé. Você está percebendo que aqui é um resumo? O livro de Abacuque aqui é um resumo de tudo. Israel pecou, Deus usou a Babilônia para julgar Israel, mas Deus vai vingar a Babilônia, trará um remanescente que estabelecerá o seu governo aqui na terra. E vocês, creiam. Povo de Israel, creia. Creia. Aí Abacuque diz assim no 16, ouvi e o meu íntimo se comoveu. Depois que ele ouviu tudo isso, que ele viu e ouviu tudo isso, ele diz, o meu íntimo se estremeceu. Os meus lábios tremeram. Entrou a podridão dos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ou seja, aí Abacuque declara uma das sentenças mais lindas da palavra de Deus aqui. O que ele está dizendo? Olha, mesmo que haja falta de comida, seca, guerra, mesmo que muitas coisas digam que não, que Deus não vai vingar os nossos inimigos, mesmo que pareça que os nossos inimigos sempre exultarão sobre nós, mesmo que pareça que Deus não se importe com isso. Eu sei que um dia essa profecia vai acontecer, igual a minha e a sua vida, mesmo que a gente passe por temporadas de aflição tão grande, né, que parece que não acaba nunca, continue crendo, mesmo que você olhe para os resultados
do seu trabalho, da sua empresa, você olha para situações da sua família que parece que você não consegue talvez vislumbrar uma esperança, mesmo que tudo diga que não. É isso que Abacuque está dizendo. Eu recebi toda essa visão, minhas pernas ficaram trêmulas, a minha voz ficou trêmula, minhas pernas bambearam. Parece que meus ossos estão podres por dentro. De tamanho medo, de tamanho aflição, de perceber toda essa maldade. Aí ele declara assim: mas ainda que a figueira não floresça. Deus mandou crer? Deus mandou crer? Deus disse: o justo viverá pela fé? Aí ele diz assim: então eu vou crer, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e nos campos não produza mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas. Ou seja, o que ele está dizendo? Ainda que a Babilônia venha e destrua Israel, que esperança que tem? Mas ainda que isso aconteça, ainda que não haja ovelha no curral, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ainda que os meus negócios não estejam na melhor temporada, ainda que eu fique, que aparentemente a minha vida está destruída, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, que nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, pois o Senhor Deus é a minha fortaleza, ele faz os meus pés como os da corça, ele me faz andar altaneiramente, porque o Senhor diz que o justo viverá pela fé. Portanto, eu creio, Deus, se a Babilônia vier e destruir-nos, eu sei que tem maldade, eu sei que nós cometemos maldade, eu sei que eu cometi pecado na minha vida, mas eu sei que haverá redenção para minha história, e ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e no curral não haja gado, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas dos currais, todavia eu me alegrarei, confiarei, esperarei no Deus da minha salvação. Está falando da nossa vida, meu Deus do céu. Será que a gente pode confiar? Talvez o exército da Babilônia, que é o mal, que é a opressão, que é o pecado, devastou a sua história. E parece que já se passaram alguns anos e não mudou muita coisa. E parece que se passaram 5 anos e talvez piorou. E existe uma promessa que um dia Deus restaurará. Mas aí você olha e diz: mas como? Até quando, Deus? Aí Deus diz: continue crendo, Abacuque, porque um dia eu mudarei a sorte de Israel. Eu restaurarei. É Deus falando para mim e para a sua vida. Creia, confie, o justo vive pela fé. Aí ele diz: tá bom, Deus, tá bom. Eu aprendi a confiar no Senhor, ainda que a figueira não floresça. Não sei se você pode declarar isso. É a sua fé. O que Deus sentenciou para a sua história? O que é que diz que não? Que você olha assim, quando você olha para o seu curral hoje, tem ovelha lá? Quando você olha para a figueira, tem flor? Quando você olha para a videira, tem fruto? O que é isso? Quando você olha para sua vida financeira, como é que tá? Tá de vento em pouco? Quando você olha para sua família, tá tudo resolvido? Quando você olha para sua história, tá tudo muito bem, obrigado? Só que nesse momento que você olha para sua família, não tá lá essas coisas. Seu casamento não tá dos melhores. Sua vida financeira, você olha para a videira e parece que a figueira não está florescendo, a videira não tem fruto. Você tem um empreendimento, você tem um comércio, você tem o seu trabalho, mas parece que não dá conta. Você olha e diz: cadê o dinheiro? Cadê o fruto? Cadê os cachos de uva dessa videira? Cadê as flores? Onde é que está o figo dessa... Onde está o figo dessa figueira? Onde que está a oliva, a azeitona dessa oliveira? Onde está o resultado, Deus? Mas ainda que eu olhe
para a figueira e não haja flores anunciando que virá uma colheita, ainda que eu haja para videira, ou que eu olhe para a videira e não veja ali nenhuma manifestação de frutos, ainda que eu olhe lá para o campo e não tenha ovelhas lá, ainda que eu olhe e parece que não tem nenhum sinal de esperança, todavia eu continuarei crendo no Senhor, Deus da minha salvação. Eu esperarei no Senhor, é isso que ele está dizendo. Deus não mandou eu esperar e aguardar, eu vou esperar. Ainda que tudo diga que não, eu permanecerei crendo. Ainda que sonhos que o Senhor colocou no meu coração, eu não vi nenhum deslumbre, Deus deu promessa, Deus falou tanta coisa. E cada culto parece, cada reunião, cada GC, parece que Deus está dizendo que vai acontecer, mas eu olho, mas não tem nenhuma florzinha. Lembra do moço de Eliseu? Fazia muito tempo que não chovia na terra, o profeta diz o seguinte: vai chover. Vai chover. Mas não tem nenhuma nuvem no céu. Aí ele mandou o guri: vai lá e olha. Foi Geazi, né? Vai lá e olha, vê se tem alguma nuvem. Eles não tem nenhum... Ô, profeta, olha só, eu sei, o senhor está empolgado, né? Ah, esse ano, eis que faço coisa nova, né? Eu sei, empolgação, né? Mas assim, não vai chover nada. Eu sei, o pastor se empolga, os irmãos se empolgam, né? Mas não vai, não. Eu sei, faz muito tempo que não chove. E eu olho para o céu, não tem nenhuma nuvem. Aí o profeta diz assim: vai lá de novo. Aí o guri vai lá. Vai de novo, vai lá. E aí? Nada. Vai de novo. Mas na 7ª vez. Ele vai lá, o guri, o moço de Geazi. Tu viu alguma coisa? Ele diz: eu vi. É uma nuvenzinha, mas é do tamanho da mão de um homem. É bem pequenininha, só um sinalzinho assim. Nem sei se é direito nuvem aquele troço lá. Ele disse: é o sinal. Vai vir chuva abundante. É um pequeno, é só um sinalzinho, é uma melhorazinha, é um pequeno vislumbre. É o sinal que virá chuva abundante sobre você. Olha, vem, é bem fraquinha, uma luzinha, mas é bem fraquinha, uma resposta, mas é bem pequenininha, é a flor, mas assim, é só um brotinho, nem sei se vai vingar. É o sinal que virá uma colheita abundante. Abacuque está dizendo: Deus, o Senhor deu a promessa que vai restaurar Israel. Israel bagunçou, o Senhor disse que a Babilônia virá contra nós, vai devastar. Eu perguntei: vai deixar assim que os inimigos prevaleçam? Daí o Senhor respondeu: não, Abacuque, eu vou usá-los, mas depois eu vou destruí-los também. Ai deles, são corruptos, são maldosos também. Mas sobre vocês eu irei trazer restauração. E aí tu, Abacuque, continue crendo. Porque o justo vive pela fé. Eles confiam neles, Abacuque, e eles terão destruição, mas tu não. Diga para o povo que o justo vive pela fé. Abacuque, creia, Abacuque. Aí ele diz: tá bom, Deus, ainda que a figueira não floresça. Eu entendi. Que não é para olhar como o mundo olha. Não é, não. Continue crendo, então, Abacuque. Tá bom, Deus. Mesmo que a figueira não floresça. Mesmo que a videira, que não haja fruto na videira, na vide. E o produto da oliveira minta, não tem azeitona na oliveira. É isso mesmo. E olha para o aprisco e não tem mais ovelhas. As ovelhas foram tudo arrebatadas, não tem mais nada. Todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. E aí, eu acho linda essa sentença aqui. Porque o Senhor é minha fortaleza, ele diz. E ele faz os meus pés como os pés de uma corça, o meu andar altaneiro. Sabe o que é altaneiro? É firme, é seguro, é convicto. Diz: ainda que você não veja resultado, mas os seus passos são firmes, eu sei que algo está acontecendo. Algo no meu interior tem firmado meu coração, minha fé, ela é inabalável, eu sei que tem. Não tem fruto na videira, não tem fruto na oliveira, mas eu sei
Existe uma convicção dentro do meu coração, uma palavra que ele me deu, é uma fagulha de esperança, mas é o que basta. Deus diz, é do tamanho de um grão de mostarda essa fé, Abacuque. Qual é o tamanho da sua fé? É bem pequenininha, é do tamanho da mão de um homem, e aí Deus diz, é o sinal. É só disso que o Senhor precisa. Você diz, eu até tenho fé, mas é bem pequenininho. É do tamanho da mão de um homem. É do tamanho de um grão de mostarda. É a menor das sementes. O que Deus diz? Não é o tamanho da sua fé. É onde você depositou ela. Tem gente que tem um grande fé no lugar errado, não acontece nada. Mas tem gente que tem uma fé bem pequenininha no lugar certo, basta. Uma fé pequenininha na mão de Deus é capaz de mover montanhas do lugar. Seja honesto com Deus, é que às vezes a gente acha, que eu tenho muita fé, eu sei que tudo vai ser transformado, que negócio. Não vai, não é essa fé. A gente está dizendo, sabe, que a gente tem grande, Deus, eu creio muito, e no final das contas, não crê tudo isso. Seja honesto para o Senhor, diz, Deus, eu creio, mas é bem pouquinho. É uma fé, mas é pequena. Aí Deus está dizendo, mas é no lugar certo. Eu restaurarei a tua sorte, ó Israel. Eu vingarei os inimigos que prevaleceram contra ti. Não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Ai da Babilônia. Ai dos inimigos que falam mal, que tramam maldade, que são corruptos. Ai, eles se alegram dizendo, olha, cadê o Deus dos hebreus? Cadê o Deus de Israel? Parece que até a presença se foi, né? O templo foi destruído. Esse Deus, isso aí, que adianta? Nem a presença tem mais. Terra devastada, cadê teu Deus, Israel? Cadê teu Deus? Você perdeu tudo. Quando a Babilônia zomba de um crente, ele diz o seguinte, eu acho que Deus abandonou eles. Nem presença eles têm mais. Aí Abacuque diz, mas ainda que a figueira não floresça, ainda que a gente esteja sem templo, ainda que muitos acham que a gente perdeu a presença, muitos achem que Deus não está conosco, que o mundo é assim. Eles não vêem tratamento de Deus. Tratamento de Deus para ele é porque Deus abandonou. Mas Deus não abandonou, não. Tratamento de Jacó, Deus não abandonou Jacó. Aí Abacuque entende tudo isso. Ele diz, ok, Deus, eu entendi. Eu vou olhar. Mas eu sei que ainda que tu diga que não, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Não tem problema você olhar e não contemplar nada. Olha, mesmo que você não contemple nada, você precisa crer. Eu creio, Deus. Eu creio. Você consegue declarar essa tarde? Eu não sei qual é o tempo que há de ser restaurado, restituído. Qual é o povo? Qual é o fruto? Você sabe qual é o fruto? Você sabe qual é o fruto da sua videira? Como se chama o fruto da sua videira? Como se chama a azeitona da sua oliveira? Como se chama o figo da sua figueira? Como se chama? Aí você declara. Você consegue declarar agora por 30 segundos. Feche seus olhos. Só 30 segundos você abre os olhos. Mas eu quero que você contemple. Qual é a sua figueira? Qual é a sua videira que você não vê fruto? Fale para o Senhor, a Deus, ainda que eu não veja. Ainda que eu olhe e não veja.
Eu me alegrarei do Senhor. Eu sei que um dia o Senhor se levantará. Talvez não pode, mas eu continuarei crendo que eu sou justo e eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. O Senhor tem os seus maneiras, o Senhor tem o seu jeito, o seu método, o Senhor é Deus. Eu me alegrarei do Senhor. Você pode dizer, eu me alegro em ti. Se alegre em Deus, mesmo que você não veja resultado. Você consegue dizer isso? Eu me alegro no Senhor. Senhor é minha salvação. Meus pés, meus passos são firmes no Senhor. Estou sendo aprofundado no Senhor. Aleluia. 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 Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e nos campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça. Ele me faz andar altaneiramente. Amém. Aleluia. Aleluia. Sofonias. Aleluia. Sofonias. Sofonias também aqui, né, nas décadas finais do Reino do Sul, né? O rei Josias, Sofonias vive ali, ele profetiza nos tempos, nos dias, né, do rei Josias. O rei Josias tentou restaurar o templo e remover os ídolos, né? Só que teve uma morte trágica. Tá lá em 2 Reis, capítulo 22, depois você pode ler. Nesses dias que Sofonias, ele profetiza, né? Então, era durante o reinado do rei Josias, ok? 2 Reis, capítulo 22 e 23. Conta a história, então, do reinado aí dos reis de Israel, a tribo do sul, rei Josias. Pois bem, Deus levanta Sofonias aqui, agora, diferentemente de Abacuque, que não acusou Israel, mas lamentou a situação de Israel, pediu misericórdia para o Senhor, e aí recebeu essa visão do futuro, e Deus ensinando ele a crer, né, que um dia haveria restauração. Sofonias, como os demais outros profetas, acusaram Israel, ok? Aqui sim, Sofonias, então, ele acusa, ele é uma advertência sobre o dia do Senhor, ou seja, o dia que Deus viria julgar a terra e devastar Israel e levar cativo para a Babilônia como juízo por toda a idolatria que Israel havia cometido, ok? Então, no capítulo 1, aqui no capítulo 1, sentenciado, Sofonias sentencia um julgamento sobre Jerusalém, ok? Capítulo 1 é o julgamento sobre Jerusalém. E aqui, o que está descrito aqui, né, é que é uma inversão de Gênesis, né? Aqui é interessante, né? Porque em Gênesis estava o caos e ficou em ordem, certo? A terra era sem forma e vazia, e Deus disse, haja luz. Ok. Então era sem forma e vazio, e Deus colocou ordem, estabeleceu, deu luz, organizou as coisas. Só que o que Deus está falando para Israel agora é que vocês aparentemente estão em ordem, mas eu trarei o caos sobre vocês. Okay? É inverso à ordem de Gênesis, é o juízo de Deus. E aí, Sofonias, então, ele sentencia que o mundo de Jerusalém iria acabar, ok? Capítulo 1 de Sofonias diz assim: o Senhor deu essa mensagem a Sofonias quando Josias, filho de Amon, era rei de Judá. Sofonias era filho de Cuxi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias. Destruirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Destruirei tanto pessoas como animais. Destruirei as aves do céu e os peixes do mar. Meu Deus. Tá vendo? É a inversão da criação. Não tinha nada, Deus criou. Deus criou os peixes, Deus criou as aves, Deus criou as plantas, Deus criou a terra, estabeleceu as águas, deu luz. Agora Deus diz, eu vou destruir
destruirei tanto pessoas, animais, aves do céu, peixes do mar, reduzirei os perversos a montes de escombros, e exterminarei a humanidade da face da terra, diz o Senhor. Esmagarei Judá e Jerusalém com meu punho, e eliminarei até o último vestígio de seu culto a Baal. E que Deus estava dizendo: Jerusalém, tu te prostituiu. Judá, vocês se prostituíram, adoraram outros deuses. Israel se prostituiu. E eu agora devastarei. Eu eliminarei o povo, os animais, as aves, a terra, destruirei tudo. Acabarei com os sacerdotes idólatras, de modo que todos se esquecerão deles. 5. Sofonias capítulo 1, versículo 5. Pois eles sobem a seus terraços e se curvam para as estrelas e os astros. Juram pelo nome do Senhor, mas também adoram Moloque. Destruirei os que antes seguiam o Senhor, mas agora já não o fazem. Não pedem a direção do Senhor, nem o buscam mais. Fiquem em silêncio na presença do Senhor soberano, pois se aproxima o dia do Senhor. O Senhor preparou o seu povo para uma grande matança e escolheu os seus carrascos. Naquele dia de julgamento, diz o Senhor, castigarei os líderes e príncipes de Judá e todos que seguem costumes estrangeiros. Sim, castigarei os que participam de cultos idólatras e enchem a casa de seus senhores de violência e engano. Naquele dia, diz o Senhor, um grito de alarme virá do portão dos peixes e ressoará em todo o bairro novo da cidade. Um grande estrondo virá das colinas. Lamentem vocês que moram na região do mercado, pois todos os comerciantes e negociantes serão destruídos. Vasculharei com lamparinas os cantos mais escuros de Jerusalém, para castigar os que vivem acomodados em seus pecados. Pensam que o Senhor não lhes fará coisa alguma, nem boa nem má. Por isso seus bens serão saqueados, e suas casas destruídas. Construirão casas novas, mas não habitarão nelas. Plantarão videiras, mas não beberão seu vinho. Esse dia será terrível. Esse dia terrível do Senhor se aproxima. Ele virá depressa. Será um dia de amargura, em que até os homens fortes gritarão. Será um dia em que o Senhor derramará sua ira. Dia de sofrimento e angústia, dia de ruína e desolação. Dia de escuridão e trevas, dia de nuvens sombrias e densas. Dia de toque de trombetas e grito de batalha. Caem as cidades cercadas por muros e as fortalezas mais poderosas. Porque pecaram contra o Senhor, eu os farei tatear no escuro como cegos. Seu sangue será derramado no pó, e seus corpos apodrecerão sobre a terra. Seu ouro e sua prata não os salvarão no dia da ira do Senhor, pois toda a terra será consumida pelo fogo de seu zelo. Ele dará um fim assustador a todos que habitam sobre a terra. Ok? Então está descrito aqui no capítulo de Sofonias o juízo, o julgamento de Israel, ok? Daqueles que haviam se corrompido, Jerusalém, Judá, ok? E Deus dizendo, olha, eu trarei desordem. Está em ordem, eu trarei desordem. Ok? Capítulo 2 é interessante, né? Porque aqui em Sofonias, todos os outros avisavam que era a Babilônia, explicitamente, avisavam que era a Babilônia que devastaria Israel. No entanto, Sofonias não diz que é a Babilônia. Ele não relata quem executará juízo. Por quê? Porque quer destacar o poder de Deus, né? Então, aqui no capítulo 2, a partir do versículo 4 até o capítulo 3, versículo 8, é o julgamento às nações de Jerusalém. Tá? Então, lembra que quase todos os profetas, eles denunciavam também que Deus iria julgar Jerusalém, Israel, e depois aquelas nações ao redor, que eram os filisteus, os amonitas, assírios, moabitas. Lembra? Lembra-se disso? Então, agora, de igual forma, Sofonias também diz isso. Olha, Israel será julgado, Jerusalém será julgada, mas também os inimigos de Israel serão julgados também. Ok? E aqui, capítulo 2, versículo capítulo 2, versículo 1 a 3 aqui, a gente vai ver que
no versículo 3, há uma mensagem de esperança para os remanescentes. Ok? Vamos lá. Reúna-se e ajunte-se, ó nação desavergonhada. Reúna-se antes que comece o julgamento, antes que o tempo passe como palha levada pelo vento. Tome uma providência agora, antes que caia a terrível fúria do Senhor e comece o dia da ira do Senhor. Todos vocês humildes, busquem o Senhor e sigam suas ordens. Busquem a justiça e vivam com humildade. Talvez o Senhor os proteja no dia de sua ira. Tá vendo? Então existe uma mensagem de esperança aqui para os remanescentes, aqueles que se humilharem, ok? E aí, por fim, diz assim, versículo 4, agora é o julgamento às nações e Jerusalém, tá bom? Capítulo 2, do versículo 4 até o capítulo 3, versículo 8, é julgamento para Jerusalém e para as nações. Vamos lá. Gaza e Ascalon serão abandonadas, Asdod e Ecrom demolidas. Que a aflição espera vocês, filisteus, que vivem no litoral e na terra de Canaã, pois esse julgamento também é contra vocês. O Senhor os destruirá, até que não reste ninguém em seu meio. O litoral filisteu se transformará em pasto, lugar de acampamento de pastores e de currais para os rebanhos. O remanescente da tribo de Judá ali se alimentará, e à noite descansará nas casas abandonadas de Ascalon. Pois o Senhor, seu Deus, visitará seu povo, e em sua bondade os restaurará. Ouvi a zombaria dos moabitas e os insultos dos amonitas, que riem de meu povo e invadem suas fronteiras. Agora, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe e Amon serão destruídas, como Sodoma e Gomorra. Sua terra será um lugar de urtigas, de poços de sal e desolação sem fim. O remanescente de meu povo o saqueará e tomará sua terra. Eles receberão castigo merecido por seu orgulho, pois zombaram do povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor os encherá de terror, quando destruir todos os deuses da terra. Então nações de todo mundo adorarão o Senhor, cada uma em sua terra. Agora, a sentença contra a Etiópia e a Assíria, né? Vocês, etíopes, também serão mortos por minha espada, diz o Senhor. E com sua mão ele ferirá as terras do norte e destruirá a terra da Síria. Fará de Nínive uma terra vazia e desolada, seca como um deserto. A cidade orgulhosa se tornará pasto para os rebanhos de gado, e toda espécie de animal selvagem ali descansará. A coruja do deserto e o mocho se alojarão no alto de suas colunas arruinadas. E pela janela se ouvirá o som das aves. O entulho fechará as entradas, e os painéis de cedro ficarão expostos. Essa é a cidade barulhenta, que antes vivia em segurança. Dizia com orgulho, sou mais poderosa das cidades, não há outra igual a mim. Agora, porém, vejam como ficou em ruínas, morada de animais selvagens. Todos que passarem por ela rirão de desprezo e sacudirão o punho em provocação. Ok? Deus, então, anunciando o julgamento às nações de Jerusalém, e agora continua até o capítulo 8 até o versículo 8 do capítulo 3. Agora fala de Jerusalém, especificamente. Que a aflição espera Jerusalém, cidade rebelde e impura, cheia de violência e opressão. Ninguém pode lhe dizer coisa alguma. Ela recusa toda correção. Está vendo Deus dizendo? Jerusalém se tornou rebelde. Eles não gostam que os profetas anunciem confronte-os, né? Se tornou orgulhosa. Ninguém pode lhe dizer coisa alguma. Ela recusa a correção. Não confia no Senhor, nem se aproxima de seu Deus. Seus líderes são como leões que rugem, caçando suas vítimas. Seus juízes são a cada dia ele faz justiça e nunca falha. Os perversos, porém, não se envergonham. Exterminarei as nações, destruí suas torres. Exterminei as nações, destruí suas torres. Suas ruas ficaram desertas, suas cidades são ruínas caladas. Não há sobreviventes, nenhum sequer.
Pensei, agora eles me temerão, certamente ouvirão minhas advertências. Então não precisarei feri-los outra vez, nem destruir suas casas. Mas eles continuam a se levantar cedo para praticar todo tipo de maldade. O que Deus estava dizendo? Sobre Jerusalém. Disse, olha, eu vou julgar Jerusalém. E julguei. Deus já estava levando aí para o futuro, né? E julguei. Acha que eles se arrependeram? Não arrependeram. Continuaram a se levantar cedo e praticar todo tipo de maldade. 8. Portanto, sejam pacientes, diz o Senhor, pois em breve me levantarei para acusar essas nações. Resolvi juntar os reinos da terra e derramar sobre eles minha ira ardente. Toda a terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Ok? Aí Deus diz agora, a partir do verso 9 aqui, as ameaças contra Moabe e contra Amon. Então purificarei os lábios dos povos, para que possam se reunir e adorar o Senhor. Meu povo dispersado, que vive além dos rios da Etiópia, virá para apresentar suas ofertas. Olha agora a mensagem de redenção aqui. Perdão. Não, é isso mesmo. Certo. Aqui no versículo 8, perdão. No versículo 8, é a promessa de redenção. Portanto, sejam pacientes, diz o Senhor, pois em breve me levantarei para acusar essas nações. Ou seja, as nações, Deus disse que ia julgar Jerusalém, e as nações ao redor de Jerusalém. Então, portanto, sejam pacientes, diz o Senhor, pois em breve me levantarei para acusar essas nações. Resolvi ajuntar os reinos da terra e derramar sobre eles a minha ira ardente. Toda a terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Então, purificarei os lábios dos povos, para que possam se reunir e adorar o Senhor. Meu povo dispersado, que vive além dos rios da Etiópia, virá para apresentar suas ofertas. Naquele dia, vocês não precisarão se envergonhar, pois já não serão rebeldes contra mim. Removerei de seu meio os orgulhosos. Não haverá mais arrogância em meu santo monte. Só restarão os pobres e os humildes, pois eles confiam no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiça. Aleluia! Não mentirão nem enganarão uns aos outros. Comerão e dormirão em segurança, e não haverá quem os atemorize. Cante, ó filha de Sião, grite bem alto, Israel. O que Deus estava dizendo? Não é destruição, é purificação, é isso que Deus estava anunciando. Cante, ó filha de Sião, grite bem alto, ó Israel. 14. Alegre-se e exulte de todo o coração, ó preciosa Jerusalém. 15. Pois o Senhor removerá as acusações contra você e dispersará os exércitos de seu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, estará em seu meio, e você nunca mais temerá calamidade. Naquele dia se anunciará em Jerusalém: anime-se, ó Sião, não tenha medo, pois o Senhor, seu Deus, está no seu meio. Ele é um Salvador poderoso. Ele se agradará de vocês com exultação e acalmará todos os seus medos com amor. Ele se alegrará em vocês com gritos de alegria. Juntarei os que choram por não participarem das festas sagradas. Nunca mais serão envergonhados. Tratarei severamente todos os que oprimiram. Salvarei os fracos e indefesos. Aqueles que antes foram exilados, darei reconhecimento e honra nas terras em que sofreram humilhação. Olha Deus falando da nossa história. Aqueles que antes severamente foram oprimidos, eu salvarei os fracos e indefesos. Aqueles que antes foram exilados, darei reconhecimento e honra nas terras em que sofreram humilhação. Interessante, né? Porque Deus sempre trata de nos honrar no lugar em que nós nos humilhamos. Deus é perito em fazer isso. Deus é perito em dar honra. E essa é a vingança de Deus. A vingança de Deus não é propriamente trazendo juízo sobre alguém na nova aliança. Agora, né? Depois de Cristo. Não é propriamente Deus abatendo o outro. É Deus levantando você. Aqueles que antes foram exilados, darei reconhecimento e honra nas terras em que sofreram humilhação. Naquele dia, reunirei vocês e os trarei para casa.
sabe? Então, no lugar em que você sofreu humilhação, ou seja, em que você se colocou nessa posição de humildade também, né? Não estou dizendo que sofreu vergonha, né? Porque aquele que não se humilha se envergonha. Aquele que não se humilha foge. Estou falando daquele que se humilha. Sofre humilhação, mas se humilha. Deus tem o prazer de dar reconhecimento e honra no lugar em que nós nos humilhamos. Naquele dia reunirei vocês e os trarei para casa. Eu lhes darei honra e reconhecimento entre todas as nações da terra e os restaurarei diante dos olhos delas. Eu, o Senhor, farei. Aleluia. Profecia de Sofonias, imagens intensas da justiça e do amor de Deus sobre Israel, que sofreria então a advertência do Senhor, né? O dia do Senhor estava próximo e ele é levantado, Sofonias é levantado ali no Reino do Sul, nos dias do rei Josias, para profetizar sobre a calamidade que viria sobre Israel, mas também da redenção que viria, pois o que Deus estava sinalizando? Não é juízo, é uma purificação. Eu não estou devastando vocês para nunca mais tê-los, eu estou purificando vocês. Então tem coisa que não é para morte, é para purificação. Tem coisa na nossa vida que é tratamento. É o ouro sendo refinado. Não é que vai acabar. Não é que nunca mais vai ter volta. Que nunca mais será restaurado. Não. É Deus purificando. Tem coisa que não é o fim. É Deus dizendo que está purificando. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. A palavra que nos dá a esperança. A tua palavra nos leva a crer. Pois nós somos o povo que crê. Que está escrito que o justo vive pela fé. E nós declaramos, ó Deus, que a nossa confiança está no Senhor. Nosso descanso está no Senhor. Que existem coisas que nós reconhecemos na nossa vida. Não é para a morte, é para tratamento, é para a purificação, para que nos tornemos mais puros, mais íntegros, nosso coração seja mais alinhado ao teu coração. Que nosso entendimento seja alargado para perceber que é o Senhor, todas as coisas na nossa vida. É o Senhor nos purificando, nos tornando mais sensíveis à tua voz, mais submissos à tua vontade. Nós oramos e declaramos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na nossa vida, como está declarado já nos céus. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, querido irmão. Aleluia, aleluia. Grato pela sua constância aqui, amém. Aleluia, Angélica. Querendo as promessas do Senhor. Amém. Marionice, Priscila, Márcia, Sueli, Angélica, Priscila. Amém. Aleluia. Palavra de hoje, né? Palavra de restauração, de contemplação. Fé. Creia. O justo vive pela fé. Amém. Olha aí para a sua videira. Hoje faça isso. Você já viu, né? Qual é a sua videira que não tem uva? Qual é a sua figueira que não tem figo? Qual é a sua oliveira que não tem azeitona? Né? Qual é o seu aprisco que não tem ovelha, curral que não tem gado? Quem? Olha para esse lugar, mas sentencie. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu sei que Ele faz os meus pés seguros, firmes. Continue crendo na bondade de Deus. Amém? Grato pela sua vida. Uma boa tarde para você. Uma semana já que já está abençoada, planejada, né? Você planejou ontem já uma semana cheia de virtude, de graça e de bondade de Deus. Amém? Amanhã à noite, DNA, ok? Amanhã, meio-dia, nosso devocional. Quarta-feira, nosso encontro, né? Nossa celebração. Falando em encontro, esse final de semana, muitos foram encontrados, transformados pelo Senhor, né? E estamos muito contentes, muito alegres, nos têm sido restaurados, né? Transformados, salvos. Amém? A gente está celebrando a vida de muitas pessoas. E você faz parte disso, você que é igreja, você que coloca sua vida à disposição do Senhor, tem sido uma pedra de edificação, um canal de salvação. Amém? Bendito seja o Senhor pela sua vida. Amém? Amanhã voltamos aqui, meio-dia, nosso devocional, verbo do alfa ao ômega, do início ao fim. Amém? Uma boa tarde para você. Graça e paz. Valeu, Thiago, irmão Lemar,
Cléria, Priscila, Suelen, beijo.